Quero ler com vocês hoje à noite uma visão que Deus deu a um profeta. O tema do nosso mês é Levante-se e comece a andar. E repito, o tema é porque acreditamos de fato que o nosso mundo emocional, ele não lida com o calendário, né? Virada do ano, Réveillon, Natal, Carnaval, data de aniversário. A gente não precisa dessas datas para se refazer. Mas a gente acaba preso nelas. E pensa só, você fez alguns planos para refazer a tua vida, e agora nós já estamos em junho, já dançou, não vai dar tempo mais. Agora não vai dar tempo por quê? Porque você falou que ia fazer isso durante o ano de 2019, que metade já foi embora. A gente não precisa disso. A gente não precisa de datas específicas para mudar de vida. A gente pode mudar de vida a qualquer momento. Porque Deus está com a gente em qualquer momento. Deus não está preso no calendário. Deus é vento, Ele está soprando sobre nós o tempo todo. Cabe a nós a ousadia, a coragem de se apropriar dessa liberdade que o Espírito nos dá, da reinvenção. Se levantar e começar a andar significa saia do lugar que você está, caso você esteja tão incomodado assim, e vá rumo a uma vida nova, caminhe rumo a uma vida diferente. E quero fazer isso lendo com você então uma visão que Deus dá ao profeta Ezequiel, está no livro de Ezequiel, capítulo 37, vamos ler dos versículos 1 até o versículo 14. O Senhor me arrebatou, o Espírito do Eterno me levou até uma planície aberta, coberta de ossos. Ele me fez passar em volta e por meio deles, um monte de ossos. Havia ossos espalhados por todo lugar, ossos secos, alvejados pelo sol. E ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? E eu disse: Senhor eterno, só tu saberias dizer. E ele me disse: profetize a esses ossos secos, ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno, o Senhor, disse aos ossos secos: estou soprando o sopro de vida sobre vocês, e vocês voltarão a viver. Porei tendões, porei carne nos seus ossos, cobrirei vocês com pele e soprarei a vida em vocês. Voltarão a viver e perceberão que eu sou o Eterno. Profetizei de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som, osso batendo em osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram, osso a osso. Continuei olhando, formaram-se tendões. Depois, músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu. Mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. Ele me disse: profetize ao sopro. Profetize, filho do homem. Diga ao sopro: o Eterno, o Senhor diz: venha dos quatro ventos, venha sopro, sopre sobre estes corpos mortos, sopre vida. Então, profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram, um enorme exército. Então o Eterno me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ouça o que estão dizendo. Nossos ossos estão ressecados. Nossa esperança se foi, não restou nada para nós. Por isso, profetize, diga a eles: o Eterno, o Senhor diz: escavarei seus túmulos e os deixarei sair vivos, meu povo. Em seguida, os levarei para a terra de Israel, quando eu abrir os túmulos e os deixar sair como meu povo. Vocês perceberão que eu sou o Eterno. Soprarei minha vida em vocês e vocês viverão. Então eu os conduzirei diretamente à sua terra e vocês perceberão que eu sou o Eterno. Eu disse e o farei. É o decreto do Eterno. Senhor, segura na nossa mão nesse momento. Depois de termos já vivido experiências, sentimentos tão bonitos aqui nessa noite, sabemos que temos também aqui entre nós pessoas entristecidas, talvez com o coração seco, talvez com a alma angustiada. E eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus, o teu Espírito, esse Espírito que consola,
esse Espírito que anima, esse Espírito que fortalece, que pode trazer a vida de volta. Que Ele atue no nosso meio com toda liberdade. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Todos nós somos regidos por sonhos, por desejos. O ser humano é, por definição, um ser que deseja. E a vontade de viver aliada a outras vontades faz com que todos nós façamos coisas inimagináveis. Nós, quando queremos alguma coisa, quando ficamos de frente com um desejo e queremos realizar esse desejo, trazer o sonho à existência, nós arranjamos força, disposição, sabedoria, criatividade que a gente nunca imaginou. A gente cria, a gente vai atrás, a gente faz coisas que de fato são impressionantes. O ser humano tem uma capacidade de superação que é de fato muito incrível. É assunto bastante comum aqui, você que tem frequentado a Bethesda já percebeu que é um assunto nosso, a esperança. Nós falamos de esperança, até mesmo quando não usamos a palavra esperança. O conceito da esperança, ele está nas entrelinhas dos nossos livros, das nossas músicas, das nossas reflexões. Inúmeros apontamentos, inúmeras ideias para que você tenha no seu coração esperança. Porém, a esperança que nós anunciamos aqui na Bethesda, ela tem o fator do engajamento. Você pode ter esperança com a vida? Pode. Você pode viver uma vida nova? Sim. Você pode viver transformações na tua história de vida? Sim. Desde que você tenha um compromisso radical com você mesmo. Desde que você esteja engajado com a tua própria história de vida. E esse é um item que às vezes incomoda muita gente, que prefere viver uma esperança daquela dos braços cruzados, onde a gente fica esperando coisas mágicas acontecerem, inesperadamente como uma surpresa, e a vida muda num piscar de olhos, como que num abracadabra. Não, o nosso projeto de esperança, ele propõe uma vida diferente para o amanhã, desde que você tenha uma nova postura hoje, desde que você esteja comprometida com a tua vida hoje, por mais difícil que a tua vida esteja, por mais difícil que seja olhar para o momento que você está vivendo. Nós acreditamos e queremos gerar esperança exatamente para que as pessoas não fiquem alienadas na vida, iludidas diante dos processos da vida, como aquela pessoa que está no ponto de ônibus esperando o ônibus passar, mas aquele ponto está desativado e nenhum ônibus mais vai passar ali. E a pessoa sabe que o ponto está desativado e ela está dizendo, não, mas eu vou ficar aqui esperando o ônibus. Então, mas ele não passa mais aqui. Não, mas aqui é ponto de ônibus. É verdade, mas nenhum ônibus mais passa aqui. Tem gente que vive a esperança desse jeito, de braços cruzados, esperando coisas acontecerem, sendo que ninguém nunca prometeu que essas coisas aconteceriam. Nós temos que sim trazer à existência da nossa vida algumas coisas, e isso é um projeto de esperança e de muita esperança. Porque você pode realizar coisas, você pode trazer à existência, você pode gerar movimentos de vida no seu coração que vão colocar a tua vida em um novo nível, num novo patamar. Isso é esperança. Acreditar que a situação que você está hoje, ela não precisa se estabelecer e manter você nesse lugar para sempre. Nós precisamos, sim, acreditar nessa esperança do engajamento. De pessoas que olham para a vida e falam, eu vou começar a fazer algo diferente, porque existe uma vida diferente para quem faz coisas diferentes. Existe uma vida nova para quem faz coisas novas. Eu me lembro uma vez num culto de quinta-feira, o culto estava começando, o culto começou, uma senhora sentou atrás de mim e falou assim, pastor, eu quero falar uma coisa muito séria com o senhor. Aí eu falei, o que? Ela, não, depois do culto. Pô, aí me matou, né? Porque tem gente que fala assim para mim, Vili, preciso falar com você urgente. Eu falo, não, eu te ligo terça. Eu fico até terça sem dormir. Ou você me fala agora, ou só me avisa terça. E ela fez isso comigo, eu fiquei o culto inteiro, e a minha reflexão inteira pensando, essa senhora no final do culto vai me dar mó carão, que eu falei alguma coisa que ela não gostou e eu vou tomar bronca. E acabou o culto, ela virou para mim e falou assim, pastor,
Eu estou ouvindo você, as suas reflexões faz muito tempo. Eu resolvi levar a sério tudo o que você fala. Falei, meu Jesus. Falei, minha irmã, nem eu me levo tão a sério assim. Como é que você foi fazer isso? Ela falou, sabe de uma coisa? Minha vida mudou completamente. Até mudei de emprego e estou ganhando mais. Falei, pronto, vou levar ela domingo lá para dar testemunho de vitória na Bethesda. E ela começou a, de fato, testemunhar uma nova fase na vida dela, como se aquilo fosse um mérito meu, Vili. Aí eu falei para ela assim, querida, o que foi que você fez? Ela falou, eu comecei a me mexer. Fui fazer outro curso. Eu comecei a mandar meu currículo por aí. Fui atrás de outro emprego, porque eu só reclamava do meu, mas eu não fazia nada. Fui atrás de outro emprego, enfim, ela contou lá uma série de coisas que ela começou a fazer, e ela de fato conseguiu outro emprego, acho que mudou de casa, o salário era melhor, parari, parará. Eu falei para ela, querida, isso aí foi você que fez. Fui eu. Você se mexeu. Talvez eu te dei um empurrão aí no começo, um puxão de orelha, ou qualquer coisa desse tipo, mas você esperançou. Mas não é a esperança dos braços cruzados de ficar assistindo filme de sessão da tarde e falando, Senhor, me abençoa. Não, isso é a esperança do preguiçoso. Nós estamos falando da esperança dessa pessoa que não importa a idade, vai se reinventar profissionalmente, que vai fazer outro curso, que vai fazer outra faculdade, que faz pós-graduação, que se dispõe a fazer coisas que não gostaria de fazer, mas porque quer viver uma vida diferente, vai se mexendo, vai se mexendo, vai se mexendo, e coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. E eu disse para ela, poxa, parabéns, você fez. Saiu da sua zona de conforto, saiu da sua zona de acomodação, descruzou os braços e foi viver, levantou e foi viver. Que é isso, às vezes, que a gente precisa fazer. Não, mas eu estou orando, ótimo, a gente precisa orar mesmo, mas a oração não é para mudar Deus, a oração é para mudar a natureza daquele que ora. Eu tenho que orar, não é para Deus fazer coisas, eu tenho que orar para que eu tenha coragem para eu ir fazer minhas coisas. E aquela senhora orou, ela ouviu a reflexão, e ela pensou, e ela criou as suas próprias reflexões e foi viver uma vida diferente. Coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. Uma vida diferente é possível para quem se dispõe a fazer as coisas que tem feito nos últimos 10, 15 anos, de pessoas que estão fazendo sempre a mesma coisa e estão dizendo, a minha vida não muda. Claro que ela não muda, você não muda. Mas coisas novas não acontecem comigo. Claro, você não se dispõe a viver as coisas novas. E elas não vão cair no teu colo de uma maneira mágica. Inclusive nem tem graça, porque muito mais legal é no final de tudo você poder olhar e dizer, eu que fiz. Eu dei as mãos para Deus, eu fiz uma parceria com Deus, e essa parceria resultou numa vida diferente. Essa vida resultou numa vida com sentido, porque eu levantei, me mexi, fui fazer algo diferente. Então, a gente pode fazer coisas novas, sim, mas a gente pode ficar de braços cruzados? Sim. No leque de opções existenciais, cruzar os braços e deixar a vida embora é uma opção. Só que lembre o seguinte, que sempre que você decidir deixar a tua vida à deriva, primeiro lembre que isso é uma decisão. Não é que tem gente que diz, eu não estou decidindo nada, minha vida está à deriva. Não, você decidiu, você deixou a tua vida à deriva. E a vida à deriva, ela sempre vai te levar para algum lugar. Talvez um lugar, inclusive, que você deteste, mas foi a tua decisão. Então, ao invés de ficar de braços cruzados e dar o nome de braços cruzados e omissão de esperança, é melhor a gente pegar o remo nas mãos e nos movimentar em direção a algum lugar, sabendo que nessa travessia, sabendo que nesse caminho, Deus está interessado na nossa vida. Por isso, li com vocês essa visão do profeta Ezequiel. Ezequiel é um profeta que recebeu de Deus uma missão. Ele está exilado, ele foi exilado junto com outros hebreus, com outros judeus na Babilônia. E ele tem uma missão muito difícil, que a missão dele num primeiro momento não é gerar esperança, é tirar uma falsa esperança, que é um exercício super difícil, que é desaprender, que é uma das coisas mais difíceis do ser humano, que é o que tanta gente aqui sofre aqui na Bethesda, que ouve uma pregação e fala, mas é que eu aprendi os últimos 40 anos. Então, nós estamos te convidando a desaprender.
e aprender de outra maneira. Eu fiz isso, o pastor Ricardo fez isso, a pastora Jerusa, o Eliel, todos os pastores fizeram isso, outras pessoas fizeram isso, os nossos líderes fizeram isso, todo mundo tem que fazer isso. Eu aprendi, quer dizer que aquilo está errado? Não, quer dizer que serviu para um tempo da minha vida, e agora? Agora eu preciso desaprender, para colocar alguma coisa nova no lugar. E ele está, então, no momento que as pessoas de fato precisam desaprender, por quê? Porque elas estão apegadas numa falsa esperança. E ele está nesse primeiro momento dizendo, tira isso, desaprende. Colocaram conceitos em vocês que estão absolutamente errados. E ele começa então a denunciar que aquilo que eles estão vivendo é uma mentira, é uma ilusão. Para depois ele anunciar então uma esperança. Então ele precisa tirar a mentira, tirar a ilusão, tirar a falsa esperança e colocar algo no lugar. Algo que gere movimento de vida. E porque gera movimento, gera uma vida nova para as pessoas. O povo está completamente obcecado pelas coisas do lado de fora, porque eles querem voltar para Jerusalém. E o profeta está dizendo, eu não vou lidar com as coisas do lado de fora, eu vou lidar com as coisas do lado de dentro. Porque o reino de Deus não é para lidar com as coisas do lado de fora, o reino de Deus lida com as coisas do lado de dentro. É acima de tudo, guarde o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. O reino de Deus lida com as coisas do lado de dentro. E Ezequiel está falando para o interior, para salvar o mundo interno, porque quando o coração está devidamente cuidado, a gente tem condições emocionais de lidar com as coisas do lado de fora. Porque a gente quer muito que Deus resolva as nossas situações. Não, Deus não está aqui para resolver nossas situações. Deus está aqui para cuidar do nosso coração. E com o coração devidamente guardado, você vai lá e cuida das suas situações. Inclusive tem o processo de crescimento, de amadurecimento. E o profeta quer lidar com o povo sob essa perspectiva. Vamos cuidar do coração. Vamos guardar o nosso coração no Senhor. Vamos guardar o nosso coração nos valores do Senhor. E com o coração devidamente guardado, nós vamos enfrentar o exílio, nós vamos enfrentar a Babilônia e tudo mais que a vida apresentar. Então eu quero com você pensar nessa visão, e não só na visão, mas no livro como um todo, no livro de Ezequiel como um todo. E te lembrar mais uma vez, eu falo isso tanto, mas te lembrar hoje à noite, que a dor, o sofrimento, ele faz parte da nossa vida. A dor está no viver. Porque se tem algo que nos iguala aqui hoje à noite, é o fato de que todo mundo aqui tem uma dor. Todo mundo aqui tem um sofrimento. Todo mundo aqui tem uma questão. Todo mundo aqui tem um ponto de interrogação. Todo mundo aqui está lidando com alguma coisa que incomoda. Isso nos iguala, o ser humano sofre porque a dor está no viver. Porque inesperadamente, o nosso mundo pode desmoronar. Uma ligação, você recebe uma ligação, está tudo tranquilo, você recebe uma ligação, e aquela ligação faz com que o teu mundo venha abaixo. É o resultado do exame que você fez e abriu, e as notícias são as piores possíveis. É um mundo que desaba. É um pedido de divórcio inesperado. É um mundo que desaba. Uma demissão. A morte de alguém que nós amamos. Tudo isso que eu estou falando aqui é possível a todos nós. Isso não tem a ver se eu errei, se eu não errei. Não, tem a ver com o fato de eu estar vivo. Tudo isso aqui é possível para quem está vivo, porque a dor está no viver, o sofrimento faz parte da vida dos seres humanos. E muitas disso que eu falei, repito, não é se, mas é quando. Tem muitas dores da nossa vida, não é que se eu vou viver, é quando. Não é condicional, é temporal. Ou seja, cabe a nós, seres humanos, aprender a lidar com o sofrimento, com a dor, porque ela faz parte da nossa vida. E o caminho cristão, ele fala muito sobre sofrimento. A proposta cristã de vida, ela contempla muito o sofrimento. A própria vida de Jesus é uma vida de sofrimento. E tem alguns textos da Bíblia que, inclusive, nos desafiam a encarar o sofrimento, a dor, com outra perspectiva e que às vezes deixa a gente até meio enjoado. Olha só o que Tiago diz, capítulo 1, versículo 12. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade, e eles receberão como recompensa a vida plena.
É dureza, não é não? Aquele que encara é um felizardo. Pô, não tinha um negocinho mais bonitinho para pôr aí na Bíblia para a gente, não? Não, o Tiago está dizendo, a luta, a dor, ela faz parte do viver. Se você encarar, você é feliz. Mas feliz, sim, mas não é a felicidade que vem como fruto da sociedade do consumo. Não, é a alegria que vem atrás, que está escondida atrás da luta. Porque sim, há um tipo de alegria que está escondida e que só aquele que luta é que contempla. Existem algumas sensações de alegria que elas estão reservadas para as pessoas que encaram os desafios da vida. E não é quem vence, é quem encara, é quem suporta, é quem supera. Superar significa que eu deixei e toquei minha vida para frente, não necessariamente que aquilo foi resolvido. Então existe sim uma possibilidade de que as nossas lutas entrem para a história da nossa vida como um período, claro, difícil, um período, claro, de dor, um período, claro, de choro, mas também um período de crescimento, onde a gente ficou mais perto de Deus e por isso nós conquistamos uma vida plena. E Tiago está dizendo, quem luta assim, ama a Deus de verdade. Eu acho isso tão lindo quando o Tiago diz isso, porque ele está dizendo, olha, existe uma maneira de você expressar o teu amor a Deus, que é cantando, que é orando, que é servindo, que é contribuindo, e tem uma maneira que é encarando as suas lutas. Que lindo. Você encarar as suas lutas é uma maneira de você orar e dizer, Senhor, eu amo tanto a vida que eu tenho contigo, que eu luto para a honra e glória do teu nome. Isso é fé. Eu me levanto para enfrentar os meus dias difíceis, porque eu acredito que a vida pode ganhar outro sentido quando eu encaro aquilo que eu não tenho vontade nenhuma de encarar. Ezequiel lida, o profeta lida com o povo, com sentimentos que são muito parecidos com os nossos. Muito parecidos. Algumas reações que são muito parecidas com as nossas. Então, para pensar o seguinte, esse povo foi dominado, foi levado, e agora eles estão vivendo uma vida de opressão. E talvez seja um pouco difícil para nós, hoje à noite, aqui pensar nisso. Nós, quanto povo, sermos oprimidos e dominados por outro povo, e saímos da nossa terra, e fica um pouco difícil a gente pensar nisso. Mas eu quero que você pense o seguinte, algum problema que se instaurou na tua vida e de repente te dominou. O desemprego que bateu na tua casa e dominou, ditou o ritmo da tua vida. Uma doença que chegou e agora ela chegou e dominou você. E agora ela dita como é e como não é. E o teu sábado que era de um jeito, agora por causa dessa doença ele é outro. A doença dita a tua vida. Ou seja, para pensar não necessariamente em alguém te dominando, mas numa situação que te domina e que às vezes te deixa de mãos atadas. É como essas pessoas estão. E as reações deles são muito parecidas com reações que nós temos nos dias de hoje. Eu quero falar rapidamente sobre elas. A primeira delas que faz parte da nossa vida, quando a gente vive alguma coisa difícil, um desemprego, um divórcio, uma morte, uma doença, um filho que começou a usar drogas, entre outras coisas, é o processo chamado negação. O que é a negação? É quando você recebe aquela notícia difícil e a primeira reação tua é o quê? Não pode ser. Bom, você já negou. Não acredito. Negou. Não consigo lidar com isso, eu não quero ver. É a negação. Não é possível que isso esteja acontecendo. Não consigo acreditar que isso de fato bateu na minha casa. Então a gente nega por quê? Porque é um recurso de defesa. Então eu não vou dizer para você, não negue. Por quê? Porque é do ser humano, negação faz parte da nossa vida. A gente nega para quê? Para talvez ganhar força para lidar com essa situação ali na frente. Então eu diria para você, não precise se preocupar em ter negado, mas tome muito cuidado para você não passar a vida negando. Porque quando você passa a vida negando, significa que você está se desconectando da realidade. Esse é o grande problema da negação. O nosso foco fica nas distrações, nosso foco fica nas ilusões, nosso foco fica nas fantasias. Repito, é quase inevitável negar num primeiro momento, mas no segundo momento eu preciso afirmar.
Se num primeiro momento eu nego, no segundo eu tenho que afirmar: a doença chegou, ela é uma realidade, é verdade. Meu parceiro, minha parceira foram embora, é verdade, é uma realidade. Estou desempregado, eu preciso lidar com isso. Estou doente, eu preciso lidar com isso. Eu preciso responder à vida, a tudo aquilo que a vida me propõe. Eu não posso passar a vida negando, porque negar um problema significa deixar com que ele cresça. Tem aquela frase evangélica antiga, né? Não olhe para os seus problemas, olhe para Deus. Eu vou dizer, não, querido, olhe para os seus problemas. Porque negar a existência de um problema é exatamente fazer com que ele cresça. Então eu não tenho que negar, eu não preciso ter vergonha, eu preciso sim ter coragem de dizer, de fato, essa é a minha nova realidade e eu quero enfrentá-la. E o profeta lidou com uma parte do povo negando, não querendo enxergar aquilo que estava diante deles. E chega uma hora na vida que eu preciso abrir os meus olhos e entender que eu perdi a pessoa que eu amava. Que os meus sonhos foram embora, eu preciso ficar de frente com isso. Então, se num primeiro momento eu nego, num segundo momento eu preciso afirmar. Eu preciso responder à minha negação. E outra possibilidade nossa é o desespero. Se haviam os que negavam a realidade, haviam os que não conseguiam perceber outra coisa senão a realidade nua e crua. Pessoas obcecadas pela tragédia. Pessoas obcecadas só por aquilo que é ruim. E o problema do desespero é que ele deixa a gente entorpecido e a gente faz coisas absurdas quando a gente está desesperado. O desespero nos leva a fazer coisas que depois a gente coloca a mão na cabeça e fala: por que é que eu fiz isso? Porque você estava desesperado, desesperada. O desespero não deixa a gente enxergar nada além daquilo que está aqui. E a esperança engajada, ela não nega, e ela também não permita que eu fique vendo só o que está aqui. Ela contempla o que está aqui, mas também me leva a enxergar possibilidades. Por isso que no meio desse caos todo, vira e mexe, a gente precisa alimentar o nosso coração de esperança. E o profeta vê então tudo isso, como a gente vê tudo isso, pessoas em negação e pessoas desesperadas. E a gente não pode permitir nem que a nossa vida vá para a ilusão da negação, onde a gente fica fingindo que não está vendo nada, e nem para o absurdo do desespero, onde o pessimismo toma conta da nossa vida e a gente joga a toalha no chão e desiste de viver. Não, há de se ter um equilíbrio, viver dá muito trabalho, há de se ter um equilíbrio entre a gente entender a nossa realidade e acreditar que ela pode mudar. Se Deus é por nós, ela pode mudar. E no meio desse caos todo, Deus dá para o profeta visões. Muitas visões. Deus dá ao profeta visões que revelam, por exemplo, o caos que o povo está. Deus dá visões que mostram a própria insatisfação de Deus, a ira divina. Ezequiel tem várias visões, algumas pesadas, complicadas inclusive de serem interpretadas. E nós lemos então uma visão que Deus deu ao profeta, que eu acredito ser maravilhosa. Não sei se você já tinha lido, ou se você leu e conseguiu entender. Mas Deus dá uma visão ao profeta de um vale cheio de ossos secos. Imagina essa cena agora. Um vale imenso, com uma ossada, todo tipo de osso amontoado, esqueletos desmontados, uns jogados por cima dos outros. E Deus mostra então com aqueles ossos um estado de calamidade. E quero que você faça o exercício então, porque por vezes esse vale de ossos secos é a nossa própria vida. É o nosso próprio coração em que a gente vê a vida com tudo seco, com nenhuma possibilidade, com sonhos que morreram, com projetos que ficaram jogados ao lado, sem fôlego de vida, sem espírito, sem a possibilidade de movimento. O que é que a gente tem às vezes na vida? Só a ossada, só o esqueleto daquilo que um dia foi vida. Deus leva o profeta para ver isso e diz: olha só o estado que está a vida dessas pessoas, vidas secas, devastadas,
sem movimento, sem sonho, sem fôlego de vida. E imagino que aqui você já consiga começar a fazer algumas conexões com o teu coração e com a tua história. De quantos vales que eu e você já não enfrentamos em que a gente olha e o que a gente tem é um buraco cheio de ossos, daquilo que um dia foi um sonho, daquilo que um dia foi vida, hoje o que nós temos, restos mortais. E Deus olha para ele e diz assim: filho do homem, esses ossos poderão viver novamente? Deus desafia o profeta, Deus faz perguntas, no meio daquele caos todo Deus faz perguntas, e o profeta responde: Senhor, só Tu sabe dizer isso. Deus pergunta: esses ossos podem viver? Senhor, só Tu é que sabe dar essa resposta. Então Deus faz o profeta profetizar. E ele profetiza. Profetizei de acordo com aquela ordem. Enquanto eu profetizava, houve um som, osso batendo em osso. Os ossos começaram a se mover e se uniram, osso a osso. Continuei olhando, formaram-se tendões, depois músculos sobre os ossos, e então a pele os cobriu. Mas os corpos ainda não tinham recebido o sopro. E ele me disse: profetize ao sopro, profetize, filho do homem, diga ao sopro: o Eterno, o Senhor diz, venha dos quatro cantos, venha sopro, sopre sobre esses corpos mortos, sopre vida. Então profetizei exatamente como ele me ordenou. O sopro entrou neles e eles se tornaram vivos. Eles se levantaram, um enorme exército. Imagina essa cena. Aqueles ossos todos secos. E o profeta profetizando e aqueles ossos se juntando. Uma cena cinematográfica. Osso batendo em osso, osso batendo em osso. E aquilo tudo que estava sendo destruído, de repente começa a ganhar vida. E aquelas coisas totalmente sem possibilidades, de repente começam a ganhar um futuro. Mas eles começam a ganhar e viram um grande esqueleto, e Deus começa então a colocar os tendões, e começa a colocar músculos, e vem a pele e reveste, mas ainda falta o fôlego de vida, e Deus diz: profetiza vida sobre isso que não tem vida. E ele diz então: sopro de vida vem dos quatro cantos da terra, e traz vida e vida em abundância. Ele profetiza, e a vida vem, e aquilo então que era um amontoado de restos de vida, passa então a ser pessoas que andam de cabeça erguida, vida fora, sabendo que Deus é por elas. E eu estou falando tudo isso para você hoje à noite, por quê? Porque você precisa hoje ser um profeta de si mesmo. Você precisa hoje à noite profetizar sobre a tua própria vida. Você precisa hoje à noite transformar você em um profeta. A questão é que a gente tem uma relação com a palavra profeta muito complicada, porque a gente acha que profeta é aquela pessoa que adivinha o futuro. Não é uma coisa meio mística. Não, os profetas são as pessoas que denunciam o erro. Os profetas são as pessoas que denunciam o pecado. Os profetas denunciam os desvios. Você precisa ser profeta da sua própria vida, se olhar no espelho e denunciar os seus próprios erros. Você não pode negar os teus erros. Não caia na negação de nada, inclusive dos teus erros. Você precisa abrir o teu coração, talvez diante de um espelho, e dizer: você está errado aqui, aqui, aqui. É profeta de si mesmo. Você precisa fazer apontamentos da tua vida e dizer: chega de ficar me escondendo, chega de ficar jogando para o Réveillon, chega de ficar jogando para depois do Carnaval, chega para ficar jogando depois do aniversário. Eu preciso fazer um apontamento de vida e determinar a minha mudança de vida hoje. Eu preciso ser profeta de mim mesmo. Não é questão de adivinhar o futuro, é questão de acreditar num futuro diferente e trabalhar para que ele chegue, porque o futuro não existe, você vai fazer ele chegar. Você precisa ser profeta de você mesmo, porque o profeta, ele acredita que o futuro pode ser diferente se a vida hoje ganhar novas atitudes e novas posturas. Você precisa aprender a escutar a voz de Deus. Não deixar o desespero tomar conta do seu coração, nem a negação.
mas acreditar que a vida pode ser diferente. Não negue e não desespere. Qual foi a última vez que você profetizou alguma coisa para você mesmo? Repito, profeta não é aquela pessoa que adivinha. Profeta é aquela pessoa que denuncia, que aponta e que acredita que o amanhã pode ser diferente. Você precisa profetizar vida para o seu próprio coração. Talvez seja um pouco distante para a gente enxergar essa história de Ezequiel na sua plenitude. Mas a gente pode trazer ela para a nossa vida. E num exercício talvez dolorido, num exercício talvez complicado. Ficar de frente com os nossos ossos secos. Ficar de frente com as histórias que morreram pelo caminho. E quem sabe hoje à noite a gente não vai conseguir profetizar para que aqueles ossos voltem à vida, mas a gente pode profetizar para que o nosso coração acredite que amanhã a vida pode ser diferente. O que a gente precisa fazer hoje, sair do nosso lugar, se levantar e começar a andar. Ou você pode continuar nesse mesmo lugar, de braços cruzados, vendo mais do mesmo, assistindo as mesmas coisas, das quais você inclusive já sabe qual é o resultado. Não, as coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo pode ser feito novo. Agora, quando a gente diz que tudo pode ser feito novo, isso significa que nova também tem que ser a nossa fé, nova também tem que ser a nossa atitude, nova também tem que ser a nossa postura, nova também tem que ser a nossa percepção da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Deus é por nós e isso basta para que a nossa vida seja nova. Amém? Fique em pé, eu quero orar com você.